Aleluia. Ei, aleluia. Glórias, glórias, glórias. Ei, Deus. Oh, glórias! Oh, aleluia! Rei, Deus de poder e maravilhas! Glória a Deus! Podem se assentar suavemente. Ei, Jesus maravilhoso! Glória a Deus. Sei, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Senhor amado, meu Deus, muito obrigada. Ei, que o teu Santo Espírito continue atuando em nosso meio, desta forma e ainda mais profundo. Ah, Deus, prepara os nossos corações, as nossas mentes. Ei, Deus, faz uma obra em nós como vaso, e capacita-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para recebermos tudo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, porque nós queremos receber. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Vamos falar dele. Vamos falar dele. Que outro nome anunciar? É o nome dele. É o nome de Jesus. Como está a sua fé em Jesus? A gente vai caminhando e entra numa roda viva e, de repente, a fé da gente vai ficando meio engessada. Mas nós estamos no ano da... E o Senhor está nos libertando. Porque para ampliar, tem que soltar amarras. Quem é Ele? Ele é aquele que lá no princípio, pensa, você não pensava nem em existir, nem eu. A gente não era nem uma fumacinha, nem um sopro, nem um vento. Estava longe da gente existir. Mas Ele estava lá.
Porque lá no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava lá no comecinho de tudo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Se você quiser conferir, depois tu abre lá em João, capítulo 1, que começa. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Quem é Jesus? É Deus. Quem é Jesus? É Deus. E ele estava lá no início de tudo. E por que ele criou todas as coisas? Ele criou, conforme está em Romanos 11, 36, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas, repetindo, porque dele, por ele e para ele são. Então, essa noite você pode dizer assim, eu também vim à existência. O início a gente já perdeu de vista. Quando foi? Quando foi? Não sabemos a data. Mas nós estamos aqui hoje, vivos. E você hoje, no século 21, você pode dizer, eu vim à existência. E eu vim à existência para ser dele. Para ser dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, você é para quem? Para quem você existe? E você existe por causa dele. Porque se não fosse por ele, nem aqui estávamos. E ele tem um plano. Ele tem um plano. Está lá em Apocalipse. Fica tranquilo. Depois, de repente, né, a gente bota lá até no grupo. Mas eu comecei lendo João 1, que diz que ele é Deus, que ele estava no começo. Li Romanos 11, dizendo que tudo é para ele. E agora vou citar Apocalipse, lá no capítulo 21, que diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Botou aí? Pode botar aí. Apocalipse 21, do 3 e 4. Então, olha só, Jesus estava lá no começo, quando tudo foi criado. E ele criou tudo para ele. E ele tem um projeto. O projeto é chegar aqui, ó. E ouvir uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo pois com eles, e eles serão o seu, e o mesmo Deus, e será o seu. Vamos ler o 4. E Deus esse é o propósito. Nós estamos no caminho, mas a ideia é chegar nesse objetivo. Ele estava no início, ele fez com um propósito, e ele quer chegar aqui, no seu tabernáculo. Mas no meio do caminho, o homem pecou. Deus não desistiu. Jesus, o Deus que estava lá no início, entrou na história. Ele se fez um homem como nós. Só que ele é a perfeição. Ele veio como homem, ele não veio como Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou do seu poder e da sua glória e entrou na terra. O Deus lá no início, que criou tudo, botou os pés nesta terra. Amados, você está pisando numa terra
aonde o Deus Todo-Poderoso andou também. Ele pode não ter andado aqui na terra do Brasil, mas ele andou no planeta Terra. E ele veio como um ser humano. E ele veio para cumprir, para acertar, para fazer direito, para cumprir o propósito. E ele acertou. Ele foi perfeito, ele foi maravilhoso. E no final, sabemos a história. E vamos celebrar dia 31 de março. Eu penso que Páscoa deveria ser para nós um evento maior do que o Natal. Porque o Natal celebra o nascimento, mas a Páscoa celebra a morte e a ressurreição. Não é fácil. Que Deus abençoe Claudete, todo mundo, toda a equipe que estiver com ela, porque dá muito trabalho. Igreja, vamos orar por esse grupo que vai estar trabalhando, porque não é fácil, dá muito trabalho. Mas se eles estiverem contando conosco, se a gente estiver orando, pescadores de homens. E eles entenderam o poder disso, porque eles foram tremendamente impactados por estarem próximos de Jesus. E agora eu quero que vocês abram em Atos 3, que vai ser o texto base. Atos 3. Jesus tinha dado a Deus, tinha partido, tinha voltado aos céus, e os homens, de repente, se percebem na terra, vivendo, mas sem a presença física de Jesus. E agora? E eles estão vivendo. E, de repente, num certo dia, está indo lá, nós vamos ler, João 3, Atos, obrigado, isso mesmo. O pregador fica meio nervosinho, aí faz essas coisas, né? Ainda bem que tem sempre uma voz de Deus abençoando. Valeu, Samuel. Atos 3. Estão vivendo o seu dia a dia e daqui a pouco acontece isso aqui, ó. A cura de um coxo. Atos 3. Pedro e João, vou ler ali com vocês. Bota aí, gente, que a gente lê junto. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, não tenho. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o que aconteceu? E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até aí. Meu Deus. Onde 2 pescadores, homens comuns, a Bíblia vai dizer depois que eles foram olhados e dito, aliás, antes, né? Quando Jesus estava naquela situação de ter sido entregue, os principais olhavam e falavam: Pedro, um homem indouto, ou seja, sem estudos. Mas aquele homem sem estudo, humilde pescador, eles estão subindo ali e eles pegam para um homem coxo de nascença. Isso é muito profundo, gente. Não é um homem que já andou, deixou de andar
e agora volta a andar. Não, é um homem que nunca andou, por causa da fé, do nome de Jesus. E uma ordem dada por pescadores. Aconteceu uma coisa tremenda naquele lugar. E me chamou a atenção, aquele homem não estava dentro do templo. Ele estava do lado de fora. Eu fiquei meditando nessa palavra e pensando, essa igreja aqui é uma igreja que está num momento bem-aventurado. Porque olha quantas pessoas separaram o domingo à noite para estar num lugar, para ouvir a palavra de Deus. Mas não tem sido assim no mundo. A gente ouve notícias, por exemplo, na Europa, igrejas, templos, que hoje atualmente foram transformados para bares. Lugar que oferece e vende bebida. Templos onde se adorava a Deus. Longe, né? Mas vamos vir para cá. Será que no Brasil também não tem momentos que a gente olha e fica um pouco entristecido? E como alguém que ama a Deus, a palavra de Deus, que tem essa esperança da glória, pode ficar feliz com qualquer igreja que esteja vazia? Na verdade, irmãos, a gente não deve se conformar nem com esse banco que está aí do seu lado vazio. Porque esse banco, ele está aí pronto. Ele está aí preparado para quê? Para receber mais uma pessoa. Para ouvir a palavra de Deus. Mais uma pessoa para viver nessa terra, mas para poder chegar aonde? Nesse tabernáculo, onde Deus limpará de verdade, para sempre, toda lágrima, onde a morte vai ser vencida. Diante de uma promessa, de uma esperança tão tremenda como essa, como é que a gente pode se sentir satisfeito de ter essa cadeira do nosso lado vazia? Meu Deus! Eu não estou brigando contigo, não. Eu estou brigando comigo. Porque esses dias lá em casa, a minha casa, a gente está sempre conversando sobre as coisas de Deus. Rafael, inclusive, ele é um provocador. Ele é um jovem que busca muito na palavra. E, às vezes, ele traz para a gente coisas muito profundas. E essa semana que passou, a gente estava falando sobre o inferno. E aquilo me incomodou, e eu falei, Jesus, tem horas que a gente precisa lembrar que existe o inferno. Porque eu fico pensando, o tempo está passando, as horas estão passando, a vida está passando. E como é que vai ser? E eu falei, Jesus, eu não posso, eu preciso alcançar vidas para a salvação. E eu fico pensando na minha família. E aí, o que a gente faz? No mínimo, a gente tem que começar a orar. Olha a onda. Motivo para orar não falta. Hoje, acho que foi Samuel que falou, teve uma hora que ele falou assim, tem uma lista aqui para orar. Não foi, Samuel? A lista é enorme. A lista é enorme. E salvação, amados, é um assunto urgente, grave, sério, importante. Nós precisamos orar pela nossa família. E aqueles 2 homens subiram. E o que anda acontecendo hoje? Tem hora que nós estamos sendo solapados por uns pensamentos errados que estão perturbando a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos renovar a nossa mente. Em que sentido? Eu fiquei, Jesus, preciso ganhar almas, preciso orar mais. Mas aí, quando a gente olha para a gente começa a pensar assim, poxa, Senhor, essa semana passou
E eu, de repente, nem orei todos os dias como eu gostaria. Senhor, eu nem li a Bíblia como eu gostaria. Senhor, eu nem falei, nem telefonei para quem eu queria. Senhor, eu estou fracassando. E aí vem um peso, vem um sentimento de desânimo, porque parece que a gente não está acertando. E isso abate o nosso espírito. Mas o Senhor tem nos chamado para quê? Para confiar no poder dEle. Se nós ficarmos amparados e confiando no nosso poder, a gente não vai longe. A gente não vai longe, isso vai nos travar, porque a gente sempre vai se sentir culpado, fracassado. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Se instalou no nosso meio, da nossa sociedade, um engano de que dentro da igreja, a igreja é para os perfeitos. Tanto é que tem gente que diz assim, eu não posso ser crente ainda, porque eu ainda estou fumando, eu ainda estou bebendo, porque eu ainda estou vacilando, então não posso ser crente, eu tenho que mudar tudo isso na minha vida para depois eu ser crente. Não vai conseguir nunca. Olha para o seu lado, dá uma olhada. Olhou? Agora olha para você. Não tem ninguém perfeito aqui não, meu irmão, minha irmã. Igreja não é lugar para os perfeitos, porque eu acho lá na palavra, lá em Lucas 5, 31, 32, bota aí, gente. Um texto maravilhoso para libertar a nossa mente. Vamos lá? Acharam? Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Olha que bênção para a nossa alma, para o nosso coração. Olha que bênção esse texto. Nesse texto diz assim, e Jesus, quem foi que respondeu, gente? Quem está falando? É Ele, gente, é Ele que está falando para mim e para você, é Ele. Ele disse assim, não necessitam de médico os que estão sãos no sentido de quem está com saúde perfeita. Quem está com a saúde perfeita não precisa de médico. Quem é que precisa de médico? Mas sim os que estão enfermos. O outro agora. Jesus continua. Eu não vim chamar os, mas sim os ao. Você é pecador? Você vacila de vez em quando? Você erra? Você não faz tudo certinho? Jesus não está desistindo de você, muito pelo contrário. Ele não veio chamar perfeitos, os perfeitos. Não é que eles não precisem de Deus, todo ser humano precisa de Deus. Mas se alguém se acha perfeito, na verdade vai achar que nem precisa de Deus. Porque ele, de fato, ele veio para abraçar, para ajudar, para socorrer, para amparar, para cuidar, para transformar, para fazer uma obra linda, para mudar, para ir mudando e modificando, para ir ajudando, para ir restaurando, para ir abençoando, para ir fortalecendo, para ir ajudando os que são pecadores fracos, vacilantes, porque aí nós vamos receber o poder dele. Porque quem já se acha um vaso de ouro, todo pronto, precisa mudar o quê? Fica pronto, fica aí.
Antigamente, então, tinha essa ideia. Para eu ir para a igreja, eu tenho que estar todo certinho. Não, amados. A porta da igreja está aberta para todos. E isso inclui nós, que já estamos aqui há muitos anos. Mas nós já somos perfeitos? Alguém se atreve a levantar a mão e dizer que já é perfeito? Então, meu irmão, quando o seu irmão em Cristo errar com você, olhe para ele e diga: está no caminho da perfeição, está no caminho, está no processo. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos falar mal dele, não. Nós vamos orar e falar: Jesus, continua a tua obra, continua a tua obra nele, mas não esquece de mim também, Jesus. Continua a obra nele, mas não esquece de mim também, Senhor, porque eu também quero melhorar, A igreja é um lugar daqueles que reconhecem que nada são vasos de barro e precisam estar na presença do Todo-Poderoso, ajoelhado, né? Prostrado. Essa é a palavra que eu queria. Prostrado aos pés do Salvador e dizer: Senhor, quem sou eu? Senhor, eu quero orar todos os dias. Eu quero ser, Senhor, aquele crente certo, que te busca todo dia, que ora bastante, que lê a palavra, que nunca erra, nunca fala uma palavra que magoa. Bobagem. Paulo mesmo disse: se um homem conseguir acertar em todas as suas palavras, esse homem será, a Bíblia diz, está registrado lá, Paulo disse que esse homem pode se considerar perfeito. Existe, gente? Não existe. Estamos no processo do aperfeiçoamento. E o que acontece com isso? Se eu não sou perfeita, mas eu desejo, eu estou no processo, de quem vai ser a glória? De quem vai ser a glória? De quem vai ser a glória? Então você está aqui para glorificar quem? Para mostrar que você é lindo, perfeito, maravilhoso, bater no peito e dizer que tu é um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus? Bobagem. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Então, o que o Senhor deseja encontrar em nosso coração? Um coração quebrantado diante dele. Nós vamos tentar acertar? Vamos. Nós vamos lutar para acertar? Vamos. Nós vamos tentar negar a nós mesmos? Vamos. Mas se num momento você escorregar e vacilar, Jesus não vai botar você fora. Muito pelo contrário, é a hora de se manter nos pés do Salvador e dizer: Jesus, tem uma vacilada aqui de novo, mas me renova, me levanta, me ajuda, me fortalece. E o que vai acontecer, amados? O que vai acontecer? Eu gosto muito do Salmo, no Salmo 84, bota aí, galerinha da mídia, Salmo 84, verso 6. Então, igreja é lugar de gente que está sendo aperfeiçoado. Igreja é o lugar de gente que quer melhorar. Igreja é o lugar de gente que quer crescer. Igreja é o lugar de gente que quer ser transformado. Igreja é o lugar de gente que quer ampliar. Irmãos, se você tem sede, irmãos, eu não venho a este lugar. Ah, porque a irmã é a esposa do pastor Roberto Matos? Não é por isso. A irmã vem a este lugar porque tem um compromisso. Não é por isso. Eu venho a este lugar, meus irmãos, porque é maravilhoso estar com vocês. Como? Com aqueles que creem. Porque quando nós nos reunimos e buscamos a presença de Deus, começam a acontecer maravilhas. E eu já vou terminar essa palavra. E eu vou chegar no texto. Mas antes vamos ler esse aqui. Pode puxar o verso anterior, vai.
Bem-aventurado o homem cuja força está em... Está falando de quem? De um homem que tem a sua força em quem? Em Deus. Em Deus. A nossa força tem que estar em Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Perfeitos? Não. Mas um coração onde tem estrada aberta para Deus passar, entrar, trabalhar, fazer. Meu coração está aberto, Jesus, para ti. E aí o que acontece? Este homem que tem a força em Deus e que o coração está aberto para Deus operar, quando ele passa pelo vale de Baca. Irmã Deise, o que é isso? Vale de Baca, eu fui lá no dicionário, é um lugar árido, seco, sem vida, um lugar perdido. Mas esse homem, cuja força está em Deus, quando ele passa pelo vale de Baca, o que acontece? Faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Amados, não foi o que esses homens fizeram, esses dois pescadores. Eles estavam indo à igreja para buscar ao Senhor. Engraçado, estiveram com Jesus. Eles podiam dizer, a gente vai à igreja orar, que nada, a gente teve com Jesus. Para todo mundo aqui e vai me ouvir, porque eu sou o cara, porque eu estive com Jesus. Eles podiam agir assim, né? Mas não agiram não, porque eles encontraram um grande Rei da Glória. Eles entenderam o propósito. Então, Jesus tinha ido para a glória, mas eles estavam indo à igreja buscar a presença de Deus. E enquanto eles estavam indo buscar a presença de Deus, os dois pescadores foram instrumentos de Deus para transformar a vida de um homem que vivia esmolando. Esmolando. E aquele homem foi curado, restaurado. Não está escrito a história seguinte daquele homem, mas você acha que aquele homem, vivendo tudo isso, a Bíblia diz que ele estava do lado de fora do templo. Quando ele viveu aquilo, ele fez o quê? Ele entrou no templo. Mais uma pessoa para adorar a Deus. Então, o Senhor tem nos chamado, aqui é o lugar para nós nos reunirmos, buscarmos o Senhor. Porque, inclusive, hoje em dia está difícil trazer gente para o templo, não está? Por isso as células. As células são uma bênção. Porque é mais fácil chamar para a célula do que, às vezes, trazer para o templo. As pessoas estão resistentes porque estão com a ideia errada. Mas olha, eu não estou dando essa palavra para você achar que não deve convidar para o templo, não, hein? Eu estou dizendo que é mais difícil, mas eu não estou dizendo que é não é, não. Até porque nós vamos descobrir qual é o caminho. Tanto é que esses pescadores, homens humildes, simples. Você é simples? Quem eram esses homens? Simples. 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 Tu é simples? Sou. Eles também eram. Mas houve um mover de um poder de Deus na vida deles. O que aconteceu ali? Ali houve uma unidade de homens que queriam a Deus, que estavam indo buscar a Deus. Mas ali houve a manifestação do poder de Deus. Concordam? Concordam? Só que eles tinham experimentado uma coisa antes. E é isso, para finalizar essa palavra, Atos capítulo 2. Volta lá, Atos capítulo 2. Antes desse momento, antes dessa situação lá de encontrar com o paralítico, esses homens viveram uma outra situação antes. Vamos ver o que eles experimentaram antes. Eles experimentaram isso aqui, ó. E cumprindo-se o dia de... Estavam todos concordemente, ou seja, de acordo, no mesmo lugar. Segue. E, de repente, veio
um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Mais um. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Mais uma. E todos foram e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Antes daqueles homens subirem aquela rua, se encontrarem com um paralítico, estarem cheios de autoridade para falar para aquele coxo, levanta e anda, em nome de Jesus. Aqueles homens certamente fizeram parte dessa reunião aí. Ou seja, se reuniram como Jesus tinha ordenado. Gente, essa reunião aqui não é ideia humana, não. Hoje tem muita gente falando, não vou para a igreja não, vou ficar em casa. Amados, essa congregação, esse ajuntamento solene, não é ideia de homens. Essa reunião aqui é uma ideia de Deus. Jesus ordenou que a gente fizesse isso. Por isso estamos aqui. E Jesus mandou que eles esperassem em Jerusalém, ficassem reunidos em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de... E eles obedeceram. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para esta igreja do século 21. Eu vou dizer uma coisa para essa igreja no bairro de Guadalupe. Eu vou dizer aqui uma coisa para essa igreja chamada Plenitude, da rua Leocádio, Figueiredo 235. Vamos nos reunir. Vamos continuar nos reunindo. E vamos fazer isso focados em buscar a presença do Senhor pelo Espírito Santo. E se nós nos reunirmos neste lugar, focados, dizendo, Senhor, eu reconheço, eu sou um vaso de barro. Eu ainda preciso ser tratado, moldado. Vai fazendo a tua obra em mim. Mas como um humilde pescador, uma pessoa humilde, simples, eu me entrego nas tuas mãos. Senhor, mas eu estou na tua presença. Eu estou me reunindo com o teu povo para buscar a tua presença. Senhor, derrama sobre nós a unção do teu Espírito Santo. Irmãos, eu creio. Eu sei que você crê também. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas neste lugar. E nós vamos descer essas escadas. E a gente não vai fazer muita força, porque as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver até a nossa humanidade. Mas elas vão dizer assim, meu Deus. Lembra que o pastor falou assim, há dias atrás? Olha para essa pessoa do seu lado. Deus vai fazer coisas na vida dela que daqui a um tempo você nem vai reconhecer esta pessoa. Ei, você acha que isso vai ser porque ela vai se esforçar muito, ela vai ficar muito boazinha, ela vai acertar a vida e ela vai ficar muito gente boa? Não, irmãos. Nós vamos, eu vou me arrepender das minhas humanidades, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas bobagens. Quando eu digo pecado, o servo de Deus não anda chafurdado em pecado. Quem já se posicionou em Cristo não anda se atirando ao pecado. Ele anda fugindo do pecado. Agora, de vez em quando, a gente vacila. A gente erra. E aí a gente vai aos pés do Senhor e diz, Jesus, errei de novo. Começa de novo não. Mas me ajuda nisso aqui e continua o que o Senhor já começou. E, amados, quando sairmos deste lugar, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa.
nós vamos vencer nossas batalhas, não é porque a gente vai ser fortão, não. Nós vamos vencer essa batalha, porque o poder de Deus vai ser derramado sobre nós. E essa unção vai nos dar uma capacidade, essa unção vai nos dar uma graça, essa unção vai nos abençoar, essa unção vai nos fortalecer, que a gente vai dizer não para o pecado, a gente vai repreender o diabo, e vai ser nessa unção. Porque vai unir o coração derramado diante do Senhor e a unção do Espírito Santo operando em nós. Eu encerro aqui esta palavra, dizendo, amados, eu quero mais desse Deus. Eu quero ser vaso de barro, deixar ele amassar, apertar, ajustar. Naquilo que não está legal, faz, Jesus. Pode até doer, mas faz, Jesus. Porque eu quero cada dia ser um vaso melhor. Mas só isso não vai bastar. Eu quero a unção, o poder de Deus, a presença do Espírito de Deus. E se nós nos reunirmos aqui, continuarmos nesse projeto da onda, de orar, o que Deus começou, vai vir de forma poderosa. E nós seremos cheios e faremos a obra de Deus pelo poder, não nosso, mas pelo poder do nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Roberto.